Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos, atendendo a sugestões, que inclusive a gente vai mostrar no programa, a sugestão que foi feita por um vídeo, nós vamos conversar sobre coaching evangélico. Bom, eu não sei nem o que é coaching, muito menos o que é coaching evangélico. É uma dessas palavras importadas, que eu não sei direito o que significa e também não sei para que serve. Vamos aprender juntos. Afinal de contas, temos que evoluir, né? Para falar a língua de hoje, para dialogar com a sociedade de hoje, você tem que saber quais são as novidades, o que é que está aparecendo. E nem toda novidade é ruim. Eu sei que muito crente, lá da minha geração, vai lembrar de um texto que o apóstolo Paulo escreveu, se não me engano, para Tito, dizendo que os gregos ou os cretenses lá só cuidavam de novidades, só queriam saber de novidades, né? Os atenienses. Como se fosse algo negativo, algo ruim. Precisamos rejeitar esse espírito. Afinal de contas, tudo evolui na vida. Pensa bem, 100 anos atrás, 100 anos atrás, como é que as pessoas se comunicavam à distância? Só por carta. Quando muito, né? Sei lá, sinal de fumaça, tambor. Mas era correspondência escrita. Hoje, a gente continua escrevendo, mas no celular. E a pessoa recebe na hora, lá em qualquer lugar do mundo e até fora do mundo, se a pessoa tiver um celular com WhatsApp lá na estação espacial. Tudo evolui. Por que que o povo de Deus não pode acompanhar a evolução e se atualizar em relação às novas técnicas e novas práticas, desde que estas técnicas e práticas tenham, primeiro, base bíblica, segundo, sejam úteis para o reino de Deus. É disso que nós vamos falar hoje. Vamos aprender juntos o que é o tal do coaching evangélico e de como ele pode nos ajudar a sermos melhores crentes, servos e servas do Senhor Jesus. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. Recebendo mais uma vez nos nossos estúdios o pastor Fabrício Costa, ministro da Igreja Batista Remissão, e é um dos autores de um lançamento bem recente a respeito de coaching. Paz e graça, pastor Fabrício, parabéns pelo livro. Obrigado. E seja muito bem-vindo mais uma vez ao Vejam Só. Obrigado, pastor Heber. Paz e graça, pastor Milton também. Bom, prazer estar aqui mais uma vez, né? E mais uma reflexão acerca de um assunto que, na minha opinião, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não é tão novo assim no nosso meio, senão no que diz respeito à nomenclatura, mas conteúdo e formas e maneiras, né, de apresentar o assunto. Mas, como sempre, bênção para o reino de Deus, né? Vejam só, sempre ajudando nisso. E a Igreja Batista Remissão fica onde? Nós estamos ali em Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160, no bairro de Laranjeiras, em Caieiras aqui. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Temos uma estreia hoje. Pastor José Milton Cordeiro Soares, até onde eu sei, nunca esteve no Vejam Só. A primeira vez ele é ministro da Igreja Batista Filadélfia, é isso mesmo? Isso mesmo, pastor. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer em conhecê-lo, prazer em conhecer o pastor Fabrício, que apesar de termos a mesma placa, né, similarmente batista, eu sou da linha independente. A nossa igreja fica no Lausanne Paulista. Eu sou um dos 7 pastores auxiliares da igreja, nosso pastor titular, pastor Ademir Nunes, e é um prazer estar aqui. Onde fica a igreja? Qual é o endereço lá? Rua Doutor Ranieri, 117, no Lausanne Paulista. Zona Leste. Aqui em São Paulo. Ali é Zona Norte ainda. Lausanne Lausanne, Santana, aquela região ainda é Zona Norte. Um pouquinho para lá já começa a Zona Leste, né? Muito obrigado pela presença do senhor. Prazer é nosso. Bom, vamos começar aprendendo o que é coaching. Naturalmente o Zeca vai tratar do assunto na matéria dele. Vejam só.
Muitas pessoas nas igrejas cristãs torcem o nariz para alguém que fala que ganha a vida como coach. Quando falamos então de coaching evangélico, aí a cara fica mais feia ainda. Essa novidade ainda não pegou para muitos cristãos Brasil afora, mas hoje iremos ajudar você a entender melhor sobre isso. No debate do Vejam Só de hoje, iremos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o que é coaching evangélico. Será isso uma novidade ou é uma prática com base bíblica? Muito se tem falado sobre coaching nos últimos tempos. O termo tem sido tão banalizado que compreender seu significado é uma tarefa das mais difíceis para quem não o conhece bem. Para piorar, alguns profissionais mal informados ou até mal formados afirmam que estão fazendo coaching, mas na verdade entregam autoajuda, palestra motivacional, gritos de empoderamento, fórmulas de sucesso e por aí vai. Independentemente das palavras escolhidas para a definição, o coaching sempre acontece em um ambiente de parceria. O objetivo é que a pessoa perceba e desenvolva suas forças naturais, aprenda novas competências e coloque em prática uma estratégia para alcançar o que deseja. A partir da reflexão da ação e da nova ação baseada na reflexão, a pessoa vai desenvolvendo novas observações e atitudes diante de seus desafios. Mas será que isso é uma orientação ou ensinamento bíblico? Ou estamos apenas copiando técnicas seculares para colocar dentro da igreja? Qual é a melhor resposta para a pergunta: o que é o coaching evangélico? Será isso uma novidade ou é uma prática com base bíblica? Fique ligado, que a resposta você acompanha agora no debate de hoje do Vejam Só. Bom, vamos lá. O assunto é o tal do coaching evangélico. Vamos começar pelo beabá. O Zeca já apresentou algumas coisas, mas vamos complementar. O pastor Fabrício Costa, ministro da Igreja Batista Remissão, juntamente com o pastor Jamierson, da Igreja Etnos, eles escreveram um livro sobre coaching espiritual, embora essa palavra não apareça na capa, né? Lá é o livro Muito Prazer, Eu Sou Você, que inclusive está aqui, né? Muito Prazer, Eu Sou Você. Para tá aqui. A gente sorteou esse livro aqui para quem participou do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, né? Maravilha. Então, pastor Fabrício, o que é coaching? Bom, o coaching, trazendo para o nosso entendimento, dentro do nosso contexto, ele não passa de um discipulado. Se a gente for para a origem do termo coach, a gente vai voltar lá para o século XVI, quando na Hungria, numa cidade chamada Kocsis, começou a fabricação daquelas carruagens com suspensão. Então, aquilo foi uma grande novidade, que ele cresceu, e essas carruagens levaram o nome também de Kocsis. Isso cresceu, foi para a Itália, depois, quando chegou na Inglaterra, os ingleses chamaram a carruagem, o Kocsis, de coach, que é um dos significados do termo, carruagem. E que o coche, que era então essa carruagem, que traz o entendimento para nós do que é um cocheiro. É quem conduzia o coche, aquela carruagem. No século XIX, alunos da Universidade de Oxford, eles metaforicamente começaram a apelidar os professores de coach, que eram os cocheiros, que ajudavam eles às últimas provas e tal. Tempos depois, a própria Universidade de Oxford começou a chamar os próprios técnicos desportivos da universidade, técnico de futebol e tal, de coach, técnico, que aí vem um segundo significado do termo. Agora, coach, como disse já no início, nada mais é do que um discipulado. O pastorado, o pastor não deixa de ser um cocheiro, que é aquele que orienta, ou auxilia, ou leva os passageiros, vamos aqui fazer uma outra metáfora, da carruagem chamada Evangelho, a que eles consigam chegar e atingir os seus alvos. Então, o coach é isso. Agora, hoje em dia, existe o coach corporativo,
que é diferente do coach cristão, no que diz respeito ao conteúdo e à forma e os alvos também. O coach corporativo, ele vai focar mais a competência pessoal do indivíduo e na aplicação de técnicas de gestão pessoal. O coach cristão, o alvo é o crescimento do cristão para que ele tenha uma vida espiritual saudável e também uma vida emocional saudável. E qual é a técnica? Não tem técnica. É levar a pessoa a se submeter aos princípios e à palavra de Deus. Então, o que muda nesse contexto todo? Só a nomenclatura. Tá. Bom, basicamente é isso. A gente vai ter que espremer para entender melhor isso. Nós, como eu avisei aqui, nós temos uma estreia hoje, o pastor José Milton Cordeiro Soares, ministro da Igreja Batista Filadélfia. O senhor falou que a Igreja Batista Filadélfia é uma igreja da Convenção Independente, é isso? Isso, da CIB. Da nossa CIB aqui no estado de São Paulo. O que é CIB? É Convenção das Igrejas Batistas Independentes, né? Que seria a nacional, que é a nacional. Aqui em São Paulo, nós chamamos de CIBESP, que é do estado de São Paulo, a nossa regional, né? Com o pastor Moisés Lopes como nosso presidente. E o que o senhor pensa dessa história de coaching? Isso é novidade ou é uma prática com base na Bíblia? Pois bem, pastor Heber, o pastor Fabrício deixou quase pouco para eu falar sobre isso, né? Dentro dessa primeira oportunidade, tenho certeza que ele deu quase toda a explicação lá, e se não completa. Mas a gente, se o senhor me permitir fazer um retrocesso a algumas outras modalidades já implementadas e depois abandonadas, nós tivemos, por exemplo, ele falou de 1830 da Oxford, da Universidade de Oxford, quando começaram a chamar os professores de treinadores ou de coach. Logo, depois, em 1960, é que o termo começou a partir para essa ala mais, vamos dizer, mais popular, né? Lembrando que em 1970 surgiram também dois estudantes trazendo uma moda, que eu venho da psicologia social e PNL, técnicas de hipnose, algumas outras alas que eu venho me dedicando há 10 anos. A programação neurolinguística, que foi criada nos anos 70, logo após essa invasão do coaching, alguém precisava de uma moda nova. E como a pergunta aqui tem a ver com se é modismo ou se é uma coisa bíblica, então eu estou dando essa, se me permitir, né, se tivermos esse tempo, para dizer que a PNL também surgiu num ambiente desse, ou seja, à medida que o coaching está lá já tomando um corpo, surge alguém, que era o Richard Bandler e o John Grinder, na Universidade da Califórnia, já com essa proposta agora de modelar as pessoas. O coaching, no sentido geral, traz ele é uma junção de técnicas, segundo a definição do Instituto Brasileiro de Coaching, tá? Não estou inventando nada aqui. Ele diz que é uma junção de técnicas, somando psicologia, e aí ele usa no meio entre psicologia, técnicas de administração, e somando uma série de técnicas, eles juntaram, ele diz que o coaching é essa abordagem geral, sabe? É como se passasse a ideia de aproveitar o que é melhor de cada ala do estudo científico para chegar à conclusão de que se eu pontuar cada ala dessa, eu consigo montar uma coisa que é totalmente aproveitável, vamos dizer assim. Tá. Dentro dessa ideia, surgiu a modelagem da PNL, que a PNL trabalha exatamente com essa ideia da modelagem, modelagem e espelhamento, onde você olha uma pessoa e vai imitá-la. Tá bom. Né? Tem várias coisas aqui que a gente precisa definir, explicar, discutir, avaliar, mas daqui a pouquinho. Antes eu quero que você participe do programa. Nós temos uma pergunta que está lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá.
Na sua opinião, coaching evangélico é bom? Pelo que você sabe, né? Pelo que você sabe, né? O coaching evangélico é bom? Sim ou não? Vamos ver como é que vai ser o resultado parcial ao final da gravação, tá bom? E anota aí o telefone da Agrade. A Agrade não tem curso de coaching ainda. Pelo jeito, logo vai ter. 0 operadora 11 3115 0819. Se tem curso de coaching, não tem esse nome lá, né? Porque a Agrade tem uma infinidade de cursos. Administração eclesiástica, curso de inglês e espanhol usando a Bíblia como texto, os cursos bíblicos. Obviamente, você quer conhecer as Escrituras, a Agrade é a melhor escola para você. Está presente no Brasil inteiro, mais de 600 lugares oferecendo curso bíblico para você. Curso para obreiro, curso de evangelismo, também cursos de história da igreja, história do pensamento cristão, cursos de filosofia cristã ou com embasamento filosófico. Tem um monte de coisa lá, né? Estamos estudando a Carta aos Romanos, é a matéria que eu estou dando agora lá, começamos agora, só teve a primeira aula. E, enfim, anota o telefone e você liga amanhã no horário comercial e se informa direitinho, é o dia que eu vou estar lá também. 0 operadora 11 3115 0819. Diz onde você mora e o pessoal da Grade vai dizer onde fica a escola mais próxima da sua casa no Brasil inteirinho, tá bom? Muito bem, o tema de hoje tem a ver com coaching evangélico, uma palavra nova, né, que a gente não escutava muito tempo atrás e que, pelo que eu estou ouvindo aqui, tem a ver com coisas que a gente sempre fez. Mas já nós vamos discutir isso. Primeiro vamos ver quem é que está nos assistindo. É o Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Por isso, você deve participar do quadro, né? Eu mostrei o livro do pastor Fabrício e do pastor Jamierson, e agora a gente vai ter outro kit, o kit do Shopping do Povo, que vai ser sorteado agora no mês que vem, em setembro, no início de setembro, para as fotografias e vídeos enviados, né? Agora no mês de agosto, aqui para o Vejam Só. É a Bíblia visual com infográficos, lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil, muito bonita, e Pais Modernos, Valores Eternos. É um livro que tem chamado muita atenção porque a educação contemporânea tem desviado as crianças. E o livro fala, não, os pais modernos, eles perpetuam os valores eternos, né? É muito bacana, você vai gostar. Então, manda a sua foto ou o seu vídeo para o facebook.com/programa Vejam Só. As instruções estão no próprio Facebook. Tem um vídeo do Zeca explicando como é que você faz o seu e tem um vídeo meu que você posta o seu vídeo como comentário do meu vídeo e assim chega aqui rapidinho para você participar, tá bom? Primeira foto de hoje vem lá de Salvador, capital da Bahia. É o Robson, tá lá assistindo ao programa. Obrigado, Robson, pela sua audiência. Um dia a gente se cruza aí em Salvador, quando eu for conhecer a Bahia, ou não é? Agora a gente vai para Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Nós temos o César assistindo ao programa. Feliz da vida nesse horário. Tá bom, né? Mas alguém bateu a foto pro César e não tem o nome aqui, hein? Essa foto não foi selfie não, né, César? Bom, sei lá. Um abraço para você. Pernambuco, estado de gente guerreira. E lá em Orobó, nós temos o Denilson assistindo ao Vejam Só. Então, Denilson, para você e para todo mundo que está nos assistindo, sempre que bater a foto com a televisão no fundo, deixa a luz acesa, para não acontecer isso, né? A luz da TV acaba prejudicando a sua fotografia. Se quiser, pode mandar outra, tá, Denilson? Continuamos em Pernambuco, agora em Caruaru, cidade maravilhosa lá de Pernambuco, do lado de Santa Cruz do Capibaribe, onde eu já estive 2 vezes. O Everton Soares é de Caruaru. Grande abraço, Everton. Deus abençoe você e o seu povo guerreiro aí. E lá nas Alagoas, em Maceió, nós temos o José Gomes assistindo ao programa. Valeu, Zé. Deus abençoe você. A pastora Silvia, que está lá no fundo, né? Quando o Zé bateu a fotografia. Um grande abraço ao povo das Alagoas. Daqui a pouquinho a gente vai ver o recado do Matheus Daniel, que mora em Agudos, aqui em São Paulo. Agudos é uma cidade do interior de São Paulo. E ele
faz uma solicitação de tema. Já já a gente vai pôr o vídeo dele no ar, tá bom? Vamos lá. Pastor Fabrício Costa, primeiro, por que discipulado, que é uma palavra bíblica, Jesus tinha discípulos, Jesus mandou os discípulos fazerem discípulos, por que discipulado virou coaching? Então, seguindo essa moda nova aí. Porque, na verdade, para mim, continua como discipulado. Inclusive, o nosso livro aqui, você não encontra o termo coach, que outras pessoas estão chamando de coach. Porque, no fundo, como eu disse, é a mesma coisa. Então, o discipulado continua. Ele só vai diferir aí, vai estar diferente nos alvos, né? Como eu já disse aqui. Que o coach, o corporativo ou o pessoal, que muita gente faz, o alvo dele é a competência do indivíduo. Então, vamos alavancar aquilo que talvez o indivíduo tem de bom, vamos pôr isso para fora, vamos fortalecer ele. Só que o discipulado tem o intuito de fazer com que o indivíduo venha a ser, de fato, um discípulo, né? Aí envolve renúncia, aí envolve submissão à palavra de Deus, ele vai se fazer cada vez mais sensível ao Espírito de Deus e assim combatendo a própria carne, ele vai descobrir as próprias deficiências, assumir essas deficiências, combater essas deficiências, tudo com a palavra de Deus. Então, o discipulado continua existindo, só pegou esse nome chique aí, de coach, mas o conteúdo ainda é a mesma coisa. Bom, aí eu quero questionar o pastor Zé Milton. Isso que o pastor Fabrício descreveu como coaching não tem nada a ver com discipulado. Coaching é o que o treinador do time faz. Ele verifica quem é que tem talento para jogar na defesa, quem tem talento para jogar no meio campo, quem tem talento para jogar no ataque, e ele extrai desses jogadores os talentos que eles têm para... Esse é o bom treinador, né? Uhum. Pois é. O discipulado não tem nada a ver com isso. O discipulado não extrai nada, inclui. Veja, pastor Heber, o pastor Fabrício tem essa visão do discipulado. Eu concordo em parte com o que ele diz. Aqui não é nós não estamos aqui disputando teorias, lógico, mas apenas colocando a minha posição sobre isso. O discipulado, como o senhor disse, tem um lugar já na história, tem essa origem bíblica. Na nova linguagem, se fôssemos escrever a Bíblia na nova linguagem coachiana, vamos dizer assim, usando a linguagem coachiana, ia dizer assim que Jesus, que o coach Jesus treinou seus coaches, né? Assim, é exatamente esse o termo que se usa no coach, para explicar, para dar essa razão de trazer o coaching para a área bíblica. Dentro desse espaço, o discipulado é uma imitação do mestre, né? Ao meu ver, dessa convivência que eu venho com o coaching e mais voltado para essas técnicas, eu não vejo exatamente como um discipulado, porque você não acaba seguindo o fulano que é o professor de coaching, né? Ele não traz você para ele. Ele tem um conjunto de técnicas, ele joga na tua mão, você paga R$4.000, 5.000 num curso de coaching, para ficar 2 dias lá, sábado e domingo, sei lá, vá lá 3 dias, é uma formação aí em coaching, vai de R$2.000 a R$5.000, quer dizer, paga um dinheiro absurdo, para chegar lá, o cara te jogar um monte de técnicas na mão e você sair de lá empolgado, de fato sai, você sai. E se for curso de imersão, que é o chamado curso de imersão, então, você sai de lá querendo vender o mundo ou querendo montar uma rede bancária já, né? Assim, no sentido financeiro falando, porque o coaching prega sucesso. Eu não vejo essa ideia do coaching bíblico com bons olhos, porque eu tenho ouvido, por exemplo... e aí eu concordo com o pastor Fabrício que eles criam um nome novo para dar um treinamento, vamos dizer, um treinamento de liderança, por exemplo. Ele vai aplicar uma técnica semelhante à do coaching empresarial,
mas ele vai puxar, assim, meio que forçar a barra para um parâmetro bíblico. O treinamento dos discípulos foi 3 anos e meio andando com Jesus. E aí entra um discipulado que tem o lugar dele garantido na história. Eu não consegui achar ainda onde se encontra essa ideia do coaching, né, com o discipulado. E aí? Apesar de serem parecidos, né, eu vejo diferenças. Então, eu estou definindo aqui o coaching dito evangélico. Sim. Que difere completamente desse coach corporativo, que eu até já apliquei. O mesmo conteúdo que eu já trabalho há alguns 3, 4 anos, só tiro os elementos explícitos cristãos, versículos, nome de Jesus e tal, mas eu aplico os mesmos princípios e gero nas pessoas exatamente aquilo que a palavra de Deus é capaz de gerar: vida, transformação, ânimo, tudo isso. Então, o chamado coach evangélico, que eu comparo e digo que é um discipulado, porque ele tanto acrescenta e tira também. O que o coach evangélico tira? Tira o velho homem, tira os traços da carne que precisam ser mortificados. Aí que entra renúncia, como já falei. Aí nós vamos trabalhar perdão, nós vamos trabalhar a pessoa que ela é triste, a pessoa que é desanimada, a baixa autoestima. Então, você vai tirando isso aí, que são coisas naturais, que estão também ali atreladas ao caráter já caído do homem, que ele agora precisa ser completamente transformado pela própria palavra de Deus. Então, o coach evangélico, ele só vai ajudar, orientar o indivíduo a seguir a Jesus Cristo. Por isso que o coach evangélico não tem que trazer o camarada nem para ele mesmo e nem para quem o está treinando. O coach evangélico tem a função de fazer o que o pastor faz, o cocheiro dessa carruagem faz. Ó, senta aí que eu vou te levar até onde você precisa ir e vou te orientar pelo caminho. Então a gente apresenta a palavra de Deus. Só que quando há essa mistura, aí dá a impressão que o coach evangélico, ele é como o pastor fez menção agora aí, como um coach corporativo, ou um coach pessoal que você vai mergulhar o indivíduo no ânimo. Vamos fazer, vai acontecer, você pode, o poder está em você e tal. Aí levanto a moral do camarada, mas não é isso. É levantar a espiritualidade do indivíduo e fazer com que ele possa subtrair de si mesmo aquilo que é um problema para a sua vida espiritual. Então, o alvo do coach evangélico que eu aplico visa fazer com que o indivíduo tenha uma vida espiritual saudável, sabendo controlar a si mesmo, fazendo uma gestão pessoal e tendo também uma inteligência emocional baseada na palavra de Deus. E assim, consequentemente, ele vai ter uma vida tanto espiritual quanto emocional equilibrada e sadia, porque ele vai estar sendo levado, conduzido a Deus, a sua palavra e todos os seus princípios. Bom, vamos dar uma olhadinha no vídeo do Mateus Daniel, que eu acho que é ele que pediu esse tema. Vamos ver. A paz do Senhor, reverendo Heber, a paz do Senhor para todos aí da produção do Vejam Só. Meu nome é Mateus Daniel, eu sou aqui de Agudos, interior do estado de São Paulo, e eu gostaria de agradecer muito a Deus pela vida de vocês, pelo programa, tem abençoado demais a minha vida, eu tenho adquirido muito conhecimento assistindo o programa. Eu gostaria de deixar um tema para vocês discutirem, eu gostaria que vocês discutissem sobre o tema coaching. O coaching tem crescido muito nas igrejas do Brasil e eu tenho visto o coaching como algo muito positivo para a igreja brasileira. O que vocês têm a dizer sobre isso? Muito obrigado, Deus abençoe e fiquem na paz. Valeu. Ele tem visto como algo muito positivo. E o senhor, pastor? No sentido, aliás, parabenizo o pastor Fabrício por aplicar, né, se a gente pode se valer de técnicas, e é claro que eu acho que hoje está difícil qualquer pastor não se valer de alguma técnica para conduzir o ministério. No sentido espiritual que o senhor aplicou, pastor Fabrício, eu parabenizo o senhor por aplicar dessa forma, que aí, dentro dessa ótica, eu sou perfeitamente a favor.
No sentido que o interlocutor, lá o nosso telespectador, aliás, faz... Mateus. O Mateus, né? Que é muito positivo. Eu vejo o coaching como pessoal, por exemplo, de grande utilidade. Eu, pessoalmente, por exemplo, sou um procrastinador nato. Então, é difícil você ser um procrastinador. E quem acha que, não, é só aplicar uma técnica e resolver, não sabe o que é um procrastinador, de graças a Deus não saber o que é procrastinação. Então, eu acho que num caso, por exemplo, como o meu, acho perfeitamente saudável aplicar de forma pessoal. Mas a ideia é espiritual, não é? Tratar disso como espiritual. Da forma como ele aplica, eu entendi, concordo plenamente. Mas isso, como igreja, é muito difícil hoje. Eu não sei se quase impossível. Impossível eu já sei que não é, porque eu encontrei ele que está me dizendo que aplica isso, o pastor Fabrício. Mas, no geral, você vê a pessoa usar coaching espiritual, chamar de coaching espiritual o quê? Arrancar dinheiro da igreja. Pastor de sucesso. Peraí, eu sou um pastor para ter sucesso? Então, eu deveria ter sido um empresário, devia ter me aplicado numa outra área, sei lá, né? Um psicólogo que criasse uma tese dessa, por exemplo, né? Sei lá, vamos chamar de, como o Grinder chamou de PNL, o outro chama de coaching, quer dizer, trocar um nome lá que já vinha sendo conduzido, aplicar isso para uma mesma ideia, só que num sentido recente e pronto, beleza. Eu tenho visto aí técnicas de emagrecimento que é hipnose com outro nome, na televisão. O cara dá outro nome, quer dizer, é moda trocar o nome das coisas. Então, o que eu vejo no sentido, na aplicação do coaching, que é chamado hoje de coaching espiritual, completamente equivocada. Porque o coaching aplicado no nível empresarial, ótimo, maravilha. Uma empresa precisa crescer, senão ela não dá lucro. Ela precisa ter sua conta em dia, precisa ter uma boa administração. Mas no sentido espiritual, gente, eu leio a minha Bíblia, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, a honra e tudo mais. Aí eu vejo Paulo dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, discipulado. Eu vejo Jesus dizendo assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, discipulado, é fazer o que o mestre faz. Cadê o coaching aí? Cadê o sucesso? Creia em mim e você vai ser um pastor de sucesso. Creia em mim. Jesus disse a Pedro assim, abandona o que você está fazendo e eu vou fazer de você um pescador de homens. O reino de Deus, na minha visão, veja, eu estou colocando aqui, não estou contra ninguém. Eu estou me posicionando aqui dentro do que eu tenho visto hoje aí no mercado evangélico, vamos dizer assim, aplicando coisas do tipo... Eu estou usando essa frase aqui, pastor Heber, e pastor Fabrício, porque eu ouvi de um coaching aí que está na mídia, altamente na mídia, diz ele aí, eu vi a última recente dele, de atender 4.000 pastores num congresso, e aí o cara diz assim, seja um coach, a propaganda dele, seja um coach, né, que coach é o que conduz, né, o coaching é a técnica, né, a ideia, e o coach que seria o membro da igreja. Seja um coaching, seja um coach e ganhe muito mais almas para o reino de Deus. Opa, peraí. Eu ganho alma para o reino de Deus aplicando o princípio bíblico. Dá para usar técnica? Claro, aí eu vou para a retórica. Eu pego um sujeito que é de astrofísica. Como é que eu vou discutir com esse cara? Você acha que eu vou abrir Bíblia para discutir com ele? Eu vou abrir Bíblia. Mas eu vou mostrar para ele, como é que eu vou explicar? Quando você orar, tranque a sua porta, que seu pai que em secreto vê, te recompensará. Aí eu vou explicar para o cara a teoria de Einstein, da relatividade, 10 anos para subir, 10 anos para descer, passaram-se 1000. Então Deus já ouviu tua oração antes de orar. Vosso pai já sabe. Dá para aplicar a técnica? Claro, eu posso usar. Mas com o sentido que o senhor abordou, pastor Fabrício, de conduzir a pessoa para o reino. Exatamente. Nunca para crescimento pessoal dela. Não é humanizar a coisa. Isso, exatamente, que a gente pode depois entrar nessa ideia do humanismo. Né? Vamos lá, a gente vai para o intervalo, tem o recado do Shopping do Povo. No próximo bloco a gente vai ler os comentários postados no Facebook e também ouvir o que foi dito lá na Crentolândia sobre coaching. Será que o povo sabia do que o Zeca estava perguntando? Sai daí.
O jeito que chega no culto, depois de tudo, ele chega já no começo da palavra, ele não participou de toda da primeira liturgia, da primeira parte da liturgia. Ele chega e ele começa a olhar o terno do outro, se o sapato do outro é mais bonito. A irmã chega, já começa a olhar se o cabelo da outra está mais solto, sabe? Porque ele não conseguiu entrar nesse estado. Então a PNL trabalha esses estados. Bom, modelagem. Por que eu disse que ninguém modela ninguém morto e isso assustou os crentes? Essa é a minha visão, tá? Porque Jesus, teoricamente, seria um cara morto. Para nós, não. Para todo cristão, Jesus não está vivo, não ressuscitou. Então, eu posso modelá-lo. Bom, o que é a modelagem? Exatamente, aí sim eu diria que modelagem da PNL, sim, se equipara a um discipulado. Porque eu vou fazer exatamente o que o cara faz. E o Grinder... Imitar. O que o Grinder fez? Modelar é imitar. Isso, exatamente. A modelagem seria a imitação, que é o que o discipulado prega. Tá, aí né? sim. Com um nome diferente. Mas se o senhor me permitir mais 20 segundos, o que o Grinder fez? Ele começou uma pesquisa para dizer assim, já na Universidade da Califórnia, ele diz assim, esse preletor aqui, esse palestrante da universidade, dá uma aula tão boa quanto a do professor fulano e não tem o mesmo sucesso. E aí é que vem o problema do bendito do sucesso, para a ala espiritual, né, a que a gente está se referindo aqui. Esse cara prega tão bem quanto o outro, mas não tem sucesso. Por que o outro? Aí ele começou a olhar como o cara se vestia, o que se dava bem, como ele se vestia, como ele sentava, como ele gesticulava. E aí começou a se descobrir, por exemplo, que todo pregador usa a técnica de falar com a mão elevada, não sei se vocês já repararam, mas é uma moda que surgiu. Um faz porque viu do outro, não sabe o que significa. Isso é uma técnica. Porque político treina muito isso. Porque quando você vê o cara falar assim, olha, você precisa votar em mim, ou você precisa fazer isso pela igreja... O nosso inconsciente, aí eu não estou falando com a sua consciência, eu estou falando com o seu inconsciente, ele absorve isso como, esse cara está falando a pura verdade, eu preciso seguir. Isso é uma ordem do cérebro, tá? Da mente humana, aliás, do cérebro não, o cérebro é neurônio, né? É físico, né? Mente é virtual, é software. Então, isso é uma ordem da mente, está no seu programa, no programa de computador que Deus botou em você. Você estendeu a mão, falar de mãos abertas, mostrando as mãos, é sinais de verdade. Então, assim, todas essas coisas. Eu imitar Jesus, eu estou modelando ele. E como é que o espelhamento se dá exatamente, é como se você... O que você vê num espelho? Eu estou de frente para o espelho e eu estou me vendo. Todo gesto que eu fizer, o espelho não repete? Então, tudo que Jesus fez é nada mais do que o texto bíblico já diz. Façam o que eu fiz. Jesus disse assim, vocês vão fazer mais coisas do que eu fiz, porque eu vou para junto do Pai. Né? Pastor Fabrício, essa tal de programação neurolinguística é boa na igreja? Então, eu acho que o que está ficando bem claro é que realmente há uma boa distância entre o que é o coach por aí e o que é o coach evangélico. Isso. Porque realmente não é o mesmo alvo mesmo. Um trabalha com técnicas para poder conduzir o indivíduo e dominá-lo. Né? Eu, o treinador, domino lá e vou gerar discípulos para mim. Agora, no nosso contexto, não existe isso. A gente não humaniza o negócio. A gente não traz não traz uma autoajuda, traz uma transformação. Então, leva a pessoa a seguir a Jesus Cristo. E é por isso que o indivíduo vai sendo submetido à própria palavra de Deus. Então, não há uma programação para que o indivíduo possa ter como alvo agora o sucesso, como o pastor falou. Que o sucesso, em geral, é o alvo, né? Do coach aí. Não, você vai ser um indivíduo de sucesso, um cozinheiro de sucesso, um vendedor de sucesso, um cantor de sucesso, o sucesso. Agora, o coach evangélico não tem esse alvo. Não é levar o indivíduo ao sucesso, é levar o indivíduo ao serviço. Então, o coach evangélico trabalha o indivíduo para que ele venha a ser um instrumento no reino de Deus, para promoção do reino e vontade e palavra de Deus. Agora, não compreender isso é que faz
muitos crentes no nosso meio a demonizar o negócio. Isso é. Nada, põe o homem no centro da coisa, não. Vamos ver aí. as mensagens que os nossos telespectadores postaram no Facebook. O Adailson da Silva, Adailson Marques, ele diz assim: o que vem além do Evangelho de Cristo é heresia, e vem de doutrinas, e digo, tem muito disso nos costumes das igrejas atuais. Então, uma coisa que eu, assim, sei lá, perdão, eu sou velho, nasci no século passado. Por que a gente tem que ir a reboque do mundo? Nós temos a palavra discipulado, que é bíblica, é nossa. Exatamente. Aí a gente abandona essa palavra para pegar a palavra que o mundo está usando com outro sentido? Ah, não. E aí dá essa confusão. É lógico. Você vê que ele está dizendo que tudo aquilo que vem além da palavra. Não é isso. Né? Mas é o que gera na cabeça dos irmãos. E se você prestar bem atenção, o que é o sucesso de um pastor? Na nossa mídia hoje, é pregado que um pastor que tem uma igreja com menos de 1.000 membros não tem sucesso. Não é? Então, assim, sucesso para o cristianismo não é o sucesso empresarial. Porque aí é como é lógico que toda igreja tem CNPJ, tem a função de uma empresa, mas ela tem um outro sentido. Ela precisa dessa legalidade para se manter ali pregando o evangelho. Não porque ela vai se valer de um CNPJ, de uma coisa jurídica, estabelecida juridicamente, para vender, não é? Para fazer agora a ideia da indulgência, né, de qualquer material. Né? Então, sucesso para mim é aquele que cresce junto com Cristo. Tá. Né? Bruno Souza, se coaching evangélico for utilizar a palavra para uma mudança de perspectiva em relação ao mundo e, consequentemente, ter uma mudança de comportamento, alcançando objetivos antes não conquistados por causa de um posicionamento diferente dos preceitos de Deus, sim, é benéfico. Anthony Aquino, não. Coaching é coaching, evangelho é evangelho. O coaching tem um propósito, o evangelho tem outro. Então, aí eu queria perguntar, pastor Fabrício, uma das coisas muito importantes no evangelho, que eu acho que no coaching não é mencionado, sei lá eu, nessas palestras motivacionais, é a ideia de arrependimento. Exato. O evangelho sem arrependimento não é evangelho. Sem dúvida. Certo? Exatamente. E aí? Então, é exatamente aí que está a grande diferença. O conteúdo é outro, o alvo é outro e estão usando o mesmo nome. Aí cria essa confusão. Porque, no fundo, o coach evangélico, ele tem o outro alvo que é justamente o que a gente está falando. Não é só levar uma ajuda ao indivíduo, é levar uma transformação ao indivíduo. Ele tem que ser transformado. E não por técnicas, por transformação mesmo, morrendo, nascendo de novo. Opa, vou aplicar na minha vida aqui agora o que a Bíblia me ensina. Então, eu preciso de arrependimento, eu preciso assumir as minhas deficiências emocionais, vou assumir, vou bater de frente com elas e vou lutar para vencê-las. Não me colocando no centro de tudo, pelo contrário, colocando Deus no centro, eu me submetendo à palavra dele, e assim, a própria palavra, quando praticada, ela vai gerar libertação, mudança, transformação. Então, completamente alvos distintos, técnicas distintas, se é que a gente tem que usar o termo agora. Muito distinto. Né? Porque o coach lá fora vai usar técnicas mesmo, mas o coach evangélico não. Nós vamos nos submeter às verdades de Deus. E essas verdades vão gerar transformações em nós. Então, se o coach lá fora põe o homem no centro, o coach evangélico tem que pôr o homem na cova, porque a carne tem que ficar no lugar dela e a alma tem que estar sob controle. Aí nós vamos gerar domínio próprio. Amém. Trabalhar o domínio próprio. Esse é o alvo. É o que eu faço, pelo menos. Tá bom. O Zeca, que é um dos repórteres bem inovadores e tal, né, que está sempre antenado com todas as novidades, foi a Creitolândia perguntar sobre coaching evangélico. Vejam só. Tem se falado muito sobre essa questão de coaching e agora fala-se também de coaching evangélico, ou seja, pastores que administram essas técnicas, né, psicológicas para ajudar. Para você, isso é uma questão bíblica que a Bíblia defende ou é só uma invenção humana e que a igreja está incorporando?
Para mim, na verdade, é uma coisa humana, tá? O processo de vida com Deus, ele tem que ser adquirido praticamente no particular de cada um, né? Então, acho que essa situação é a situação que eles realmente têm criado para poder realmente trazer pessoas com envolvimento físico, né? E espiritual é diferente. Eu acho assim, querido, tudo que for para ganhar vidas é bom, faz muito bem, né? Então, assim, eu vejo que o nosso alicerce, a nossa estrutura é Cristo. Se não sair da palavra de Deus, é muito bom, uma ferramenta muito boa. Também as pessoas têm que usar mesmo, né? Uma ferramenta. Querido, quanto mais a gente aprender, né, estudar, né, crescer na graça, no conhecimento, é muito bom. Certo, eu acredito que o coaching hoje, por ele absorver diversas práticas, tanto da psicologia quanto da própria teologia, eles adaptaram muito essa questão e trazem muitos conceitos bíblicos para essa área, e acredito que todo método que nós pudermos utilizar para que possamos estar propagando o evangelho de uma forma pura, simples e eficaz é válido. Para mim, isso é uma invenção humana, né? A Bíblia não relata sobre isso, também nunca vi em passagem nenhuma. E as pessoas pegam como se fosse um jargão e traz para esse meio. Aí, falou num púlpito, alguém de renome falou, o povo vai repercutir isso daí até seguidamente, né? Na minha opinião, eu acho que é só uma invenção humana que a igreja está trazendo para dentro das suas paredes, né? Porque, assim, pelo que eu entendo, biblicamente vendo, não vi nada a respeito disso. Dividiu bastante as opiniões, né? Olha só. Verdade. Vamos lá. O Maurício Schiavelli, ele diz assim: coaching é uma área do conhecimento como qualquer outra. Tem ferramentas importantes que podem ajudar em vários aspectos. Ele ajuda pessoas a terem metas, mais disciplina, foco em busca de seus sonhos. Agora, se seus sonhos são os mesmos sonhos de Deus, aí já é outra história. O problema não é o coach, mas o cristão que sonha errado. Os advogados fazem divórcio mesmo quando não houve adultério, e nem por isso são enviados de Satã. Credo, que comparação. Bom, Ângela de Souza Pires: coaching evangélico é mentira capitalista e a cura espiritual só existe perante nosso Senhor Jesus Cristo e quando a Ele nos rendemos. Então, o que a Ângela falou aqui eu tinha anotado para perguntar, porque no contexto da fé, as transformações que o senhor tem falado muito não são resultado de treinamento, são resultado da operação do Espírito Santo na vida da pessoa. Quem treinou Paulo? Quem treinou Saulo para ele virar Paulo? Mediante a submissão à palavra de Deus. Sim. Porque existe uma tendência muito, muito grande do nosso meio, levar tudo para o espiritual. Claro, somos espirituais, mas nunca negligenciar o emocional. O coaching, ele vai metralhar o emocional. Metralhar de que forma? Isso aqui é ruim, isso é errado, esse traço de caráter aqui é incorreto, nós vamos trazer para os moldes de Jesus Cristo. Então, nós vamos orientar o indivíduo a se submeter à palavra de Deus, a qual essa palavra vai conflitar com a sua personalidade natural, e ele, uma vez se submetendo a essa verdade, vai gerar liberdade, e aí uma nova criatura. Então, trabalha-se muito o emocional, que em geral fica de lado. A cura espiritual só acontece pelo poder de Deus, sem dúvida alguma, mas se eu for uma pessoa emocionalmente atrapalhada, eu não vou querer mudança espiritual nenhuma. Então, eu preciso trabalhar o meu emocional para, consequentemente, eu ter uma vida espiritual também saudável. Então, o coach evangélico, ele vai trabalhar aqui, vamos lidar com esse velho homem aqui? Escuta, você precisa mudar aqui. Você sabia que você precisa perdoar? Eu não consigo, vamos trabalhar isso aí. Aqui está o treinamento, aqui está o orientador, aqui está o cocheiro. Eu vou te levar aonde você precisa ir, e você precisa chegar a um ponto que você perdoa, que você ama de verdade, que você perdoa de verdade, que você não mente mais como era antes. Então, tudo isso é trabalho na alma do indivíduo, que o Evangelho trabalha demais. Só que, em geral, nós não queremos falar muito disso, a gente quer falar do espiritual. Não, o Espírito de Deus que faz. Claro que é o Espírito de Deus que faz, se eu me submeter
Caso contrário, vamos lembrar lá de Mateus 23, 37. Jesus querendo e Jerusalém não querendo. O senhor concorda, pastor Zé Milton? Dentro dessa ótica que ele abordou agora, sim, aí fica mais compreensível. Isso, se a gente tiver que usar esse nome para essa aplicação, né? Que a grande questão é exatamente o seguinte: coaching, por exemplo, pode ser aplicado na minha vida pastoral para eu fazer um bom exercício da minha função, sem tomar o lugar do Espírito Santo. Digo fisicamente, intelectualmente, eu posso dizer, não estou me dando bem com isso. Na PNL existe a técnica do perdão, que eu acho que o coaching está começando a aplicar também isso, de um tempo para cá. Não tenho essa certeza. Mas onde você se encontra, né, aquela coisa do baixar o crítico e tal, e você interagir consigo mesmo e visualizar um evento, por exemplo, que você não está tendo oportunidade não teve a oportunidade de se redimir perante uma pessoa, e você visualiza aquilo e consegue ter a mesma sensação do perdão. Então, isso coloca o homem na mão dele mesmo. Isso. Então, veja, o coach evangélico não vai fazer isso. Não pode. Vai colocar o homem na mão de Deus. Isso. Então, o que acontece? Quando eu trago a técnica assim, eu consigo, então para que Jesus? Não é? Que é dentro disso que o senhor está falando. Por que eu preciso de Jesus? Aí eu me remeteria antes de Jesus, lá Deus falando com Caim. Quando ele disse assim, onde está teu irmão? E Caim diz para Deus assim, sarcasticamente, acaso sou eu o guardador do meu irmão? O que Deus diz para ele? Deus diz assim, olha, meu filho vai vir daqui 1.600 anos, e aí você vai para uma igreja evangélica, se converte, peça ajuda a ele e você vai vencer o mal. Foi isso que Deus disse? Não. Deus disse assim, Caim, se agires certo, não é certo que serás aceito, o mal jaz à tua porta, a ti cabe dominá-lo. Pronto, se o coaching precisar de um texto bíblico para se apoiar, eu posso dar esse. Mas, no geral, não é assim. A Bíblia ensina que só na mão de Deus, por movimento do Espírito Santo. Quando o cara fez essa propaganda, me chateou porque seja um coach e ganhe muitas almas para a sua igreja, faça a sua igreja crescer, tenha uma igreja de sucesso com coaching. Aí eu leio Atos 2,47, dizendo, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Espera aí, quem é que salva? Sou eu, pastor? Não. Bom, e tem outro texto em Atos que diz que Deus agregava à igreja aqueles que estavam destinados à salvação. É Deus que faz. Então, bom, a única coisa que nós não podemos fazer agora é esticar o programa, porque o tempo acabou. Né? Temos aqui o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, e o pastor Zé Milton Soares, da Igreja Batista Filadélfia, especializados em coaching evangélico, tanto pró quanto contra, e você pode tirar todas as suas dúvidas com eles acessando os contatos que estão publicados no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? 81% disseram que não é bom. Pois é, vamos lá. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Até lá.